Meu nome é Beto, mas na estrada todo mundo me conhece por Rei da Noite. Tenho 48 anos, e mais da metade deles foram vividos na boleia de um caminhão. Antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Sou do tipo que prefere o silêncio da madrugada ao barulho do dia, o cheiro de café fresco ao de pneu queimado. A estrada me ensinou a ser um homem de poucas palavras e muitos pensamentos. Mas hoje, vou abrir uma exceção e contar uma história que mudou minha vida. Uma história sobre amizade, lealdade e uma promessa que me levou a cruzar o Brasil de ponta a ponta. Tudo começou numa manhã fria em Curitiba. Eu tinha acabado de entregar uma carga de eletrônicos e estava tomando um café reforçado no posto 24 horas, planejando minha próxima rota. Foi quando meu celular tocou. Era um número desconhecido, de um DDD que não reconheci de imediato. Atendi com a desconfiança de sempre, esperando ser mais uma daquelas ligações de telemarketing. Mas a voz do outro lado da linha me fez gelar. Era a esposa do meu melhor amigo, o Zeca. A voz dela estava embargada, e eu soube na hora que algo grave tinha acontecido. Zeca era mais que um amigo. Era um irmão que a estrada me deu. Nos conhecemos há mais de 20 anos, num perrengue na Serra do Mar. O caminhão dele tinha quebrado, e eu parei para ajudar. Ficamos amigos na hora. Dividimos muitas histórias, muitas marmitas frias e muitos quilômetros de asfalto. Ele era um cara alegre, contador de piadas, daqueles que fazem amizade em qualquer parada. Mas há alguns meses, ele andava diferente, mais calado, mais pensativo. A última vez que nos falamos, ele me disse que estava com uns problemas de saúde, mas não entrou em detalhes. Eu, na correria da estrada, não insisti. Um erro que me arrependo até hoje. A esposa dele, a Maria, me contou que o Zeca tinha partido. Um infarto fulminante, na noite anterior. O mundo pareceu parar por um instante. A xícara de café tremeu na minha mão. Eu não conseguia acreditar. O Zeca, meu parceiro, meu irmão, tinha ido embora assim, sem se despedir. A Maria me disse que ele tinha deixado um último pedido. Uma promessa que eu tinha feito a ele há muitos anos. Numa noite de bebedeira num boteco em algum lugar do Nordeste. A gente tinha prometido um ao outro que se um de nós partisse primeiro, o outro levaria suas cinzas para o lugar mais bonito que já tivéssemos visto juntos. E para nós, esse lugar era um cantinho esquecido no interior da Bahia. Um lugar que a gente chamava de Nosso Paraíso. Eu não pensei duas vezes. Disse para a Maria que ia cumprir a promessa. Ela me disse que as cinzas estariam prontas em 2 dias e me passou o endereço da funerária em São Paulo, onde o Zeca morava. Desliguei o telefone com o coração apertado. Olhei para o meu caminhão, um Mercedes-Benz Actros, meu companheiro de tantas jornadas. Ele seria meu cúmplice nessa última viagem com o Zeca. Cancelei o frete que tinha arrumado e peguei a estrada rumo a São Paulo. A viagem que era para ser de trabalho, virou uma missão, uma despedida, uma homenagem ao meu melhor amigo. A estrada para São Paulo parecia mais longa do que o normal. Cada quilômetro era um mergulho nas lembranças. Lembrei do Zeca rindo, contando suas piadas sem graça, da vez que ele me salvou de um pneu estourado no meio do nada, da nossa primeira viagem juntos, quando éramos moleques e sonhávamos em ter nossos próprios caminhões. A saudade apertava o peito, mas a promessa me dava forças para seguir em frente. Cheguei em São Paulo no fim da tarde, com o sol se pondo no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e roxos. Fui direto para a funerária. A Maria estava lá, com os olhos inchados de tanto chorar, mas com um brilho de gratidão no olhar quando me viu. Ela me entregou uma pequena urna de madeira, simples, mas carregada de significado. Ali estavam as cinzas do meu amigo, do meu irmão. Senti um nó na garganta, mas me mantive firme. Maria me abraçou forte, agradeceu por eu estar ali, por cumprir a promessa. Disse que o Zeca sempre falava de mim, do quanto me admirava. Aquelas palavras me tocaram fundo. Despedi-me dela, prometendo que a manteria informada sobre a viagem. Voltei para o caminhão com a urna no banco do passageiro, presa pelo cinto de segurança como se fosse o próprio Zeca ali, ao meu lado. Comecei a viagem para a Bahia na manhã seguinte. A BR-116, que eu conhecia como a palma da minha mão, parecia diferente. Cada curva, cada paisagem, me lembrava de alguma história que eu tinha vivido com o Zeca. Passamos por cidades como Belo Horizonte, Vitória da Conquista, Feira de Santana.
Em cada parada, eu conversava com a urna, contava as novidades, as piadas que ele costumava fazer. Era estranho, eu sei. Mas era a minha forma de manter a presença dele viva, de me despedir aos poucos. O Mercedes-Benz Actros, meu fiel companheiro, parecia entender a importância daquela viagem. Rodava suave, sem falhas, como se estivesse me ajudando a cumprir a promessa. A cada quilômetro percorrido, a dor da perda diminuía um pouco, dando lugar a uma sensação de paz e propósito. Eu estava levando meu amigo para o seu descanso final, para o lugar que ele tanto amava. E isso me dava um conforto que eu não sentia há muito tempo. A estrada, que antes era apenas meu trabalho, agora era meu caminho para a cura, para a despedida. E eu estava determinado a chegar até o fim, custe o que custar. Chegamos à Bahia depois de dias de estrada. O sol forte do Nordeste me abraçava. E o cheiro de maresia me lembrava das vezes que eu e Zeca parávamos em alguma praia para descansar. O lugar que procurávamos não era fácil de achar. Era um vilarejo pequeno, escondido entre dunas e coqueiros, acessível apenas por uma estrada de terra batida. Muitos anos atrás, quando descobrimos aquele paraíso, ele era quase intocado. Agora, com o passar do tempo, algumas pousadas e restaurantes começaram a surgir, mas a essência do lugar ainda estava lá. Estacionei o caminhão num pequeno pátio de terra, perto de uma igrejinha antiga. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo som das ondas quebrando na praia distante. Peguei a urna de Zeca. Senti o peso da responsabilidade e da emoção. Caminhei em direção à praia, onde uma pequena trilha levava a um mirante natural, nosso lugar secreto. O vento soprava suave, balançando as folhas dos coqueiros, como se a natureza estivesse me dando as boas-vindas. No mirante, a vista era de tirar o fôlego. O mar azul se estendia até o horizonte, encontrando o céu num abraço perfeito. As dunas douradas contrastavam com o verde dos coqueiros, e o sol, já no fim da tarde, pintava o cenário com tons de laranja e rosa. Era exatamente como eu me lembrava. E como Zeca o descrevia em suas histórias. Sentei-me na pedra mais alta, com a urna nas mãos. Olhei para o mar, para o céu, e senti a presença de Zeca ali, ao meu lado. Comecei a falar, como se ele pudesse me ouvir. Contei sobre a viagem, sobre as saudades, sobre as risadas que ele me proporcionou. Falei sobre a Maria, sobre o quanto ela sentia a falta dele. E então, com a voz embargada, mas com o coração em paz, abri a urna e deixei as cinzas de Zeca se misturarem com o vento, com o mar, com a areia daquele paraíso. Ele estava livre, finalmente. Parte dele ficaria ali, naquele lugar que tanto amava, e parte dele estaria sempre comigo, na estrada, em cada quilômetro percorrido. Senti uma lágrima escorrer pelo rosto, mas era uma lágrima de alívio, de dever cumprido. A promessa estava feita, e a amizade, eterna. O ronco do motor do meu Volvo FH era a única melodia que me acalmava naquelas madrugadas solitárias. Meu nome é Pedro, mas para os colegas da estrada, sou o Andarilho. Tenho 55 anos, e cada ruga no meu rosto conta uma história de asfalto, suor e saudade. Não sou de muitas palavras, mas meus olhos já viram mais do que muitos livros podem contar. A boleia é meu lar, a estrada, minha confidente. E hoje, essa confidente me levaria a um destino inesperado, um reencontro com um passado que eu julgava enterrado. Era uma terça-feira chuvosa em Porto Alegre. Eu tinha acabado de descarregar uma carga de grãos e estava no pátio da transportadora, esperando o próximo frete. O rádio do caminhão tocava uma moda de viola antiga, daquelas que apertam o coração. Foi quando meu celular, um modelo antigo que mal pegava sinal, vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Pedro, preciso falar com você. É urgente. Assunto: Ana. O nome dela me atingiu como um raio. Ana. A mulher que eu amei. A mulher que eu deixei para trás há mais de 30 anos, quando a estrada me chamou. E eu, tolo, atendi. Meu coração disparou. Ana. Quantas vezes eu tentei esquecê-la. Quantas vezes a imagem do seu sorriso me assombrou nas noites sem sono na boleia. Eu a deixei em Curitiba, prometendo voltar, mas a vida de caminhoneiro é traiçoeira. Um frete puxa outro, um compromisso vira rotina, e quando a gente percebe, os anos se foram e as promessas viraram pó. Mas agora, ela estava me procurando. E o assunto era Ana.
O que poderia ser tão urgente? Um filho? Uma doença? Milhares de perguntas invadiram minha mente, e a estrada, que antes era minha fuga, agora se tornava um caminho de volta ao passado. Respondi a mensagem, pedindo mais informações. A resposta veio rápida. Encontre-me no posto da BR-101, perto de Florianópolis, amanhã ao meio-dia. É sobre a nossa filha, Sofia. Sofia. O nome dela me fez cambalear. Filha. Eu tinha uma filha? Ana nunca me disse nada. A raiva e a confusão se misturaram à ansiedade. Eu precisava ir. Precisava saber. Cancelei o frete para São Paulo e peguei a estrada rumo a Florianópolis. A viagem que era para ser mais uma na rotina, virou uma corrida contra o tempo, uma busca por respostas, uma chance de redenção. O Volvo FH, meu fiel companheiro, parecia sentir a urgência. O ronco do motor se tornou um mantra, me impulsionando para a frente, para o desconhecido, para o reencontro com a minha história. A BR-101 se estendia à minha frente como uma fita cinzenta, serpenteando por paisagens que eu conhecia de cor, mas que agora pareciam novas, carregadas de um significado diferente. Cada quilômetro me aproximava de um passado que eu havia tentado apagar, de uma verdade que eu não sabia que existia. A imagem de Ana, jovem e sorridente, se misturava com a de uma criança desconhecida, uma filha que eu nunca soube que tinha. A mente do andarilho, acostumada à solidão e à rotina da estrada, estava em ebulição. Perguntas sem resposta se amontoavam, criando um turbilhão de emoções. Cheguei ao posto na BR-101, nos arredores de Florianópolis, bem antes do meio-dia. O lugar era um ponto de encontro de caminhoneiros, com um restaurante simples, mas com comida caseira de dar água na boca. Estacionei o Volvo em um canto mais afastado, observando o movimento. Meu coração batia descompassado, uma mistura de apreensão e esperança. Seria ela a mesma Ana que eu deixei para trás? E Sofia? Como seria essa filha que eu mal sabia que existia? Não demorou muito para que eu a visse. Ana. Mais madura, com algumas marcas do tempo no rosto, mas com o mesmo brilho nos olhos que me encantou tantos anos atrás. Ela estava acompanhada de uma jovem, de uns 20 e poucos anos, com os cabelos castanhos e o sorriso que me eram estranhamente familiares. Sofia, minha filha. O ar pareceu rarear nos meus pulmões. Desci do caminhão, as pernas um pouco bambas, e caminhei em direção a elas. Ana me viu, e um misto de surpresa e alívio cruzou seu rosto. Sofia, curiosa, me observava com uma expressão indecifrável. O reencontro foi estranho, carregado de silêncios e palavras não ditas. Ana me apresentou a Sofia, que me cumprimentou com um aceno de cabeça. Senti um aperto no peito. Como eu poderia ter perdido tantos anos da vida dela? Ana, percebendo meu desconforto, me chamou para um canto. Ela me contou a história de Sofia. Ela engravidou logo depois que eu parti, mas decidiu não me procurar. Queria me poupar da responsabilidade, da vida na estrada, da incerteza. Criou Sofia sozinha, com a ajuda da família. E agora, por que me procurar? Sofia estava doente. Precisava de um transplante de medula. E eu era a única esperança. O mundo desabou aos meus pés. A estrada, que antes era minha fuga, agora se tornava meu caminho para a redenção, para a chance de ser pai, mesmo que tardiamente. Eu faria o que fosse preciso para salvar minha filha, custe o que custar. O diagnóstico de Sofia me atingiu como um raio em céu azul. Leucemia. A palavra ecoava na minha mente, fria e cruel. Ana me explicou que a doença havia progredido rapidamente e que a única chance de Sofia era um transplante de medula óssea. Eles já haviam procurado no banco de doadores, mas não encontraram um doador compatível. Como último recurso, os médicos sugeriram que procurassem o pai biológico. E assim, Ana, com a coragem que sempre a caracterizou, me encontrou. Senti uma mistura de culpa, medo e uma pontada de esperança. Culpa por ter me ausentado da vida de Sofia, medo do que o futuro reservava, e esperança de que eu pudesse, de alguma forma, reparar o tempo perdido. Fizemos os exames de compatibilidade ali mesmo, no hospital de Florianópolis. A espera pelos resultados foi uma tortura. Cada minuto parecia uma eternidade. Eu, o andarilho, acostumado a enfrentar estradas perigosas e desafios diários, me sentia impotente diante daquela situação.
Minha vida, que antes era apenas a estrada, agora tinha um novo propósito, um novo sentido. Sofia, minha filha. Eu faria o que fosse preciso para salvá-la. 2 dias depois, a notícia chegou. Eu era 100% compatível. Um milagre. Senti um alívio imenso, seguido de uma onda de emoção. Eu podia salvá-la. Eu podia dar a ela uma segunda chance. Ana me abraçou, chorando de alívio. Sofia, que estava presente, me olhou com um sorriso fraco, mas cheio de gratidão. Naquele momento, a estrada, os quilômetros, as saudades, tudo pareceu insignificante. A única coisa que importava era a vida da minha filha. O processo de doação foi agendado para a semana seguinte. Eu, o caminhoneiro que vivia na estrada, me vi internado em um hospital, cercado por médicos e enfermeiras. A doação de medula óssea não é um processo simples, mas a dor física era insignificante perto da dor emocional que eu carregava. Eu estava ali por Sofia, por Ana, por um passado que eu queria reescrever. Durante os dias de recuperação, Sofia vinha me visitar. Conversávamos sobre a vida, sobre a estrada, sobre os sonhos dela. Eu contava histórias de minhas viagens, e ela, com os olhos brilhantes, ouvia atentamente. Começamos a construir uma relação, um laço que o tempo não poderia apagar. A cada dia, eu me sentia mais pai, mais presente, mais conectado àquela menina que, de repente, se tornou o centro do meu universo. A estrada, que antes era minha fuga, agora era meu caminho de volta para casa, para a família que eu nem sabia que tinha. A recuperação no hospital foi lenta, mas cada dia era um passo em direção à vida. Sofia, com sua força e resiliência, era a minha maior motivação. Ela se recuperava bem do transplante, e a cada sorriso dela, eu sentia que todo o sacrifício valia a pena. Ana, por sua vez, estava sempre presente, cuidando de nós dois, e aos poucos, a antiga conexão entre nós começava a ressurgir. As conversas fluíam com mais naturalidade. As lembranças do passado, antes dolorosas, agora eram revisitadas com um misto de nostalgia e um novo entendimento. Eu percebia o quanto ela havia amadurecido, o quanto a vida a havia transformado em uma mulher forte e independente. Depois de algumas semanas, recebi alta. O hospital, que antes me parecia um labirinto de dor e incerteza, agora era um lugar de esperança e recomeço. Mas a estrada ainda me chamava. Eu era um caminhoneiro, e a boleia era meu sustento. Ana entendeu. Ela sabia que a estrada era parte de mim, assim como Sofia agora era. Combinamos que eu faria rotas mais curtas, que me permitissem voltar para casa com mais frequência. A ideia de ter um lar, uma família me esperando, era um sentimento novo e acolhedor. Minha primeira viagem depois do transplante foi para Belo Horizonte. O Volvo FH, meu companheiro de tantas jornadas, parecia mais leve, como se a carga de emoções que eu carregava tivesse sido aliviada. A paisagem, antes apenas um borrão na janela, agora era observada com um novo olhar, mais atento, mais grato. Em cada parada, eu ligava para Ana e Sofia, contava sobre a viagem, sobre as pessoas que eu encontrava, sobre as belezas do Brasil. E elas, do outro lado da linha, me enchiam de carinho e saudades. A estrada, que antes era sinônimo de solidão, agora era um elo, uma ponte que me conectava à minha nova vida. Mas a vida de caminhoneiro é cheia de imprevistos. Numa noite escura, na BR-381, conhecida como a Rodovia da Morte, meu caminhão apresentou um problema sério no motor. Fiquei parado no acostamento, no meio do nada, com a carga de eletrônicos correndo risco. A chuva forte e a escuridão tornavam a situação ainda mais tensa. Tentei ligar para o socorro, mas o sinal do celular era inexistente. A velha solidão da estrada me abraçou novamente, mas dessa vez, eu não estava sozinho. A imagem de Sofia e Ana me deu forças para não desistir. Eu precisava voltar para elas. Eu precisava resolver aquilo. A estrada, que antes era minha fuga, agora era meu desafio, e eu estava pronto para enfrentá-lo. O problema no motor do Volvo FH era mais grave do que eu imaginava. A bomba de combustível havia falhado, e sem ela, o bruto não sairia do lugar. A chuva não dava trégua, e o frio começava a me apertar. Eu sabia que não podia ficar ali parado. A carga era valiosa, e a segurança, primordial. Comecei a pensar nas minhas opções.
A cidade mais próxima, Betim, estava a uns bons quilômetros de distância. Tentar ir a pé seria loucura, ainda mais com a chuva e a escuridão. Minha única esperança era algum colega de estrada que passasse por ali e pudesse me dar uma carona, ou pelo menos um sinal de celular. Horas se passaram, e a solidão da BR-381 se tornava cada vez mais opressora. O barulho da chuva no teto da boleia era o único som, acompanhado do meu próprio coração batendo forte. Lembrei das histórias que o Zeca contava sobre perrengues na estrada, de como a gente se virava com o que tinha, da camaradagem que existia entre os caminhoneiros. Foi então que vi um farol se aproximando no retrovisor. Um Scania, daqueles modelos mais antigos, mas que ainda aguentava o tranco. Fiz sinal com a lanterna, e para minha surpresa, ele parou. Desci do caminhão, encharcado, e fui em direção ao Scania. A porta se abriu, e um rosto conhecido apareceu. Era o Tião, um velho amigo de estrada que eu não via há anos. O Tião, com seu jeito calmo e seu sorriso acolhedor, era um dos poucos que me chamava pelo nome, Pedro, em vez de Andarilho. Ele me ofereceu um café quente e um pedaço de bolo de fubá, que sua esposa, a Dona Clara, sempre preparava para suas viagens. Aquele gesto simples me aqueceu a alma. Contei a ele sobre o problema no meu caminhão, sobre a carga, sobre a Sofia e a Ana. O Tião ouviu tudo com atenção, sem me interromper, e quando terminei, ele apenas disse: "Não se preocupe, Pedro. A gente vai dar um jeito. Na estrada, a gente nunca está sozinho." O Tião me ajudou a sinalizar o caminhão, e depois me levou até Betim. Lá, conseguimos um mecânico de confiança, o seu Jorge, que prometeu ir até o local para avaliar o estrago. Enquanto esperávamos, o Tião me contou sobre a vida dele, sobre a família, sobre os desafios de ser caminhoneiro nos dias de hoje. Ele me lembrou da importância da fé, da resiliência, da capacidade de se adaptar às adversidades. Naquela noite, no posto de gasolina de Betim, eu percebi que a estrada, que antes era minha fuga, agora era meu refúgio, um lugar onde eu encontrava apoio, amizade e um novo sentido para a vida. A cada quilômetro percorrido, a cada desafio superado, eu me sentia mais forte, mais preparado para enfrentar o que viesse pela frente. E a imagem de Sofia e Ana me impulsionava, me dava a certeza de que eu estava no caminho certo. A estrada, que antes era minha fuga, agora era meu caminho de volta para casa, para a família que eu estava construindo, tijolo por tijolo, com cada nova experiência. Seu Jorge, o mecânico, chegou ao local do meu caminhão na manhã seguinte, acompanhado de seu filho, um rapaz jovem e habilidoso. Juntos, eles avaliaram o problema. A bomba de combustível estava realmente comprometida, mas felizmente, seu Jorge tinha uma peça de reposição em sua oficina. O conserto levou algumas horas, e eu, impaciente, ajudava no que podia, segurando ferramentas, iluminando o motor, aprendendo um pouco mais sobre a mecânica do meu bruto. O Tião ficou comigo o tempo todo, conversando, contando causos da estrada, me distraindo da ansiedade. A solidariedade entre caminhoneiros é algo que transcende o tempo e as dificuldades. É uma irmandade forjada no asfalto, sob o sol escaldante e a chuva torrencial. Quando o Volvo FH finalmente roncou novamente, senti um alívio imenso. Agradeci ao seu Jorge e ao Tião, prometendo retribuir o favor um dia. Peguei a estrada novamente, com o coração mais leve e a mente mais tranquila. A carga de eletrônicos estava segura, e eu estava a caminho de casa, de volta para Ana e Sofia. A viagem de retorno foi diferente. A paisagem, antes cinzenta e monótona, agora parecia vibrar com cores e vida. Cada árvore, cada montanha, cada rio, era um lembrete da beleza do mundo e da importância de valorizar cada momento. Cheguei a Florianópolis no fim da tarde. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons vibrantes de laranja e roxo. Estacionei o caminhão no pátio da transportadora e fui direto para o hospital. Sofia estava sentada na cama, lendo um livro, com Ana ao seu lado. Quando me viram, os olhos dela brilharam. Sofia correu para me abraçar, e Ana me deu um sorriso que valia mais do que 1000 palavras. Naquele momento, eu soube que havia encontrado meu verdadeiro lar, não na estrada, mas nos braços da minha família. Os dias que se seguiram foram de adaptação. Eu comecei a fazer rotas mais curtas, que me permitiam voltar para casa com mais frequência.
Passava os fins de semana com Ana e Sofia, explorando a cidade, visitando parques, construindo memórias. Sofia se recuperava a cada dia, e sua energia e alegria eram contagiantes. Eu a levava para passear no caminhão, mostrava a ela o mundo da estrada, contava histórias de minhas viagens. Ela, com os olhos curiosos, absorvia cada palavra, cada detalhe. Aos poucos, o vazio que eu sentia em meu coração foi sendo preenchido pelo amor e pela presença da minha filha. A estrada, que antes era minha fuga, agora era meu caminho para a felicidade, para a família que eu estava construindo, tijolo por tijolo, com cada novo sorriso de Sofia. A vida de caminhoneiro, antes solitária e previsível, ganhou novos contornos. Minhas rotas agora eram planejadas com um olho no mapa e outro no calendário de Sofia. Eu me tornei um especialista em logística familiar, calculando o tempo de viagem para estar em casa nos fins de semana, nas apresentações da escola de Sofia, nos jantares especiais que Ana preparava. O Volvo FH, antes apenas um meio de transporte, virou um símbolo da minha nova vida, um elo entre a estrada e o lar. Eu o mantinha impecável, limpo, revisado, como se cada detalhe refletisse o cuidado que eu agora dedicava à minha família. Sofia, com sua curiosidade insaciável, se tornou minha pequena aprendiz de caminhoneira. Ela adorava subir na boleia, apertar a buzina, fingir que dirigia. Eu a levava para conhecer os pátios das transportadoras, os postos de gasolina, os restaurantes de beira de estrada. Ela fazia amizade com todos, e logo, a notícia de que o andarilho tinha uma filha encantadora se espalhou pela rota. Os colegas de estrada, antes acostumados com meu jeito reservado, agora me viam com outros olhos, com um sorriso no rosto, com uma leveza que eu não sentia há anos. A estrada, que antes era minha fuga, agora era meu palco, onde eu compartilhava a alegria da minha nova vida. Ana e eu, aos poucos, reconstruímos nossa história. As feridas do passado, embora ainda presentes, começaram a cicatrizar. Aprendemos a perdoar, a confiar, a amar de uma forma mais madura, mais consciente. As conversas noturnas, antes cheias de silêncios e mágoas, agora eram preenchidas por risadas, planos e sonhos. Ela me contava sobre o dia de Sofia, sobre os desafios do trabalho, sobre as pequenas alegrias da vida. E eu, por minha vez, compartilhava as histórias da estrada, as paisagens que eu via, as pessoas que eu encontrava. Éramos um time, unidos pelo amor a Sofia e pela vontade de construir um futuro melhor. Mas a vida, como a estrada, é cheia de curvas inesperadas. Numa viagem para Salvador, com uma carga de alimentos perecíveis, fui surpreendido por uma forte tempestade. A chuva caía torrencialmente, a visibilidade era quase zero, e os raios cortavam o céu. O Volvo FH, mesmo com toda a sua robustez, balançava com a força do vento. Eu sabia que era perigoso continuar, mas a carga não podia esperar. A responsabilidade pesava nos meus ombros. Lembrei das palavras do Tião. Na estrada, a gente nunca está sozinho. E de fato, não estava. A imagem de Ana e Sofia me dava forças para seguir em frente, para enfrentar a tempestade, para chegar ao meu destino. Eu era o andarilho, e a estrada, com todos os seus desafios, era o meu lar. E eu estava pronto para enfrentá-la, por elas, por mim, por nossa nova vida. A tempestade em Salvador era implacável. O vento uivava, a chuva castigava o para-brisa do Volvo FH, e os raios iluminavam a escuridão da noite, revelando uma estrada traiçoeira. Eu diminuí a velocidade, liguei o pisca-alerta e tentei manter a calma. A carga de alimentos perecíveis era sensível ao tempo, e cada minuto parado significava prejuízo. Mas a segurança vinha em primeiro lugar. Lembrei-me de um conselho antigo de um colega de estrada. Em tempestade, a pressa é inimiga da perfeição. Vá devagar, mas vá. De repente, um estrondo. Um raio atingiu uma árvore próxima que caiu na pista, bloqueando a passagem. Eu friei bruscamente. O caminhão derrapou, mas consegui controlá-lo. Meu coração disparou. Olhei para o retrovisor e vi que outros caminhões vinham atrás. Não havia como passar. Estávamos presos. A frustração me invadiu, mas logo a substituí pela racionalidade. Eu precisava pensar rápido. A carga, a segurança dos outros motoristas, a minha própria segurança. Tudo dependia de uma decisão rápida e eficaz. Peguei o rádio, mas o sinal estava cortado. A tempestade havia derrubado as torres de comunicação.
Estávamos isolados. Desci do caminhão, com a capa de chuva me protegendo do aguaceiro. E fui até a árvore caída. Era enorme, e eu sabia que não conseguiria removê-la sozinho. Outros caminhoneiros se aproximaram, alguns assustados, outros mais experientes. Começamos a conversar, a trocar informações, a buscar soluções. A camaradagem da estrada, que eu tanto valorizava, se manifestava novamente. Éramos um grupo de estranhos, unidos pela adversidade, pela vontade de seguir em frente. Um dos caminhoneiros, um rapaz jovem chamado Lucas, que dirigia um Scania novinho, sugeriu que tentássemos cortar a árvore com as ferramentas que tínhamos. Não era uma tarefa fácil, mas era a única opção. Começamos a trabalhar, sob a chuva e o vento, com a ajuda das lanternas dos caminhões. Cada golpe de machado, cada puxão de corda, era um esforço conjunto, uma demonstração de força e união. Eu, o andarilho, me vi liderando o grupo, organizando as tarefas, motivando os colegas. A experiência de anos na estrada me dava a confiança necessária para tomar as rédeas da situação. Horas se passaram, e a árvore, aos poucos, cedia. O cansaço era grande, mas a determinação era maior. Lembrei-me de Sofia, do seu sorriso, da sua força. Lembrei-me de Ana, da sua coragem, da sua fé. Eu não podia desistir. Eu precisava voltar para elas. E finalmente, com um último esforço, a árvore foi removida. A estrada estava livre. O alívio foi imenso. Agradeci a todos, e eles, por sua vez, me agradeceram pela liderança. Naquele momento, eu percebi que a estrada, que antes era minha fuga, agora era meu campo de batalha, um lugar onde eu podia testar meus limites, superar meus medos e descobrir a força que existia dentro de mim. E essa força, eu sabia, vinha do amor da minha família. Com a estrada liberada, a caravana de caminhões seguiu em frente. A chuva, embora ainda presente, havia diminuído de intensidade, e a escuridão da noite começava a dar lugar aos primeiros raios de sol. O cansaço era grande, mas a sensação de dever cumprido era ainda maior. Eu, o andarilho, me sentia revigorado, como se a tempestade tivesse lavado não apenas a estrada, mas também a minha alma. Agradeci ao Lucas e aos outros caminhoneiros pela ajuda, e cada um seguiu seu rumo, levando consigo a certeza de que, na estrada, a união faz a força. Cheguei a Salvador no início da manhã. A cidade, ainda se recuperando da tempestade, parecia despertar lentamente. Descarreguei a carga de alimentos perecíveis, que felizmente havia chegado intacta. O cliente, aliviado, me agradeceu pela pontualidade e pela dedicação. Eu, por minha vez, agradeci a ele pela confiança. Aquele frete, que começou com um problema mecânico e uma tempestade, terminou com a sensação de que eu havia superado mais um desafio, não apenas como caminhoneiro, mas como homem. Com a missão cumprida, peguei a estrada de volta para Florianópolis. A viagem de retorno foi mais tranquila, com o sol brilhando no céu e a paisagem exuberante do Nordeste me acompanhando. Eu aproveitei para refletir sobre tudo o que havia acontecido. A vida de caminhoneiro, com seus desafios e imprevistos, havia me ensinado muito. Aprendi a ser mais paciente, mais resiliente, mais grato. Aprendi a valorizar cada momento, cada pessoa, cada paisagem. E, acima de tudo, aprendi que a verdadeira riqueza não está no dinheiro ou nos bens materiais, mas nas relações, nos laços que construímos ao longo da vida. Cheguei em casa no fim da tarde. Ana e Sofia me esperavam na porta, com os olhos brilhando de alegria. Sofia correu para me abraçar e Ana me deu um beijo que me fez esquecer de todo o cansaço da viagem. Contei a elas sobre a tempestade, sobre a árvore caída, sobre a ajuda dos outros caminhoneiros. Elas ouviram tudo com atenção, com um misto de preocupação e admiração. Naquele momento, eu soube que havia encontrado meu verdadeiro tesouro, não na estrada, mas nos braços da minha família. A estrada, que antes era minha fuga, agora era meu caminho para a felicidade, para a família que eu estava construindo, tijolo por tijolo, com cada novo sorriso de Sofia e cada novo abraço de Ana. Os meses que se seguiram foram de uma rotina abençoada. Eu continuava na estrada, mas agora com um propósito renovado. Cada viagem era uma oportunidade de levar o sustento para casa, de construir um futuro para Sofia e Ana. O Volvo FH, meu fiel companheiro, rodava por todo o Brasil, levando e trazendo cargas, mas sempre com a certeza de que havia um porto seguro me esperando.
As rotas mais curtas me permitiam estar em casa a cada 2 ou 3 dias, e esses momentos eram sagrados. Jantares em família, passeios no parque, noites de filmes, tudo era motivo de celebração. Sofia, com sua energia contagiante, se tornou a alegria da casa. Ela me esperava na porta, com um abraço apertado e um sorriso que iluminava meu dia. Contava sobre suas aulas, suas brincadeiras, seus sonhos. Eu, por minha vez, compartilhava com ela as histórias da estrada, as paisagens que eu via, as pessoas que eu encontrava. Ela adorava ouvir sobre os desafios, as superações, as belezas do Brasil. Às vezes, ela me pedia para levá-la para um passeio curto no caminhão, e eu, com o coração cheio de orgulho, a levava para sentir o vento no rosto, para ver o mundo da boleia. Era nesses momentos que eu percebia o quanto a vida havia me presenteado. Ana e eu, aos poucos, fomos reconstruindo a nossa história. As conversas se tornaram mais profundas, os olhares, mais cúmplices. Aprendemos a valorizar a presença um do outro, a perdoar os erros do passado, a construir um futuro juntos. Ela me apoiava em minhas decisões, me ouvia com paciência, me dava a força que eu precisava para seguir em frente. Eu, por minha vez, me dedicava a ela, a Sofia, a essa nova família que a vida havia me dado. A estrada, que antes era minha fuga, agora era meu caminho para a felicidade, para a plenitude. Minhas paradas nos postos de gasolina e restaurantes de beira de estrada também mudaram. Antes, eu era um lobo solitário, comendo minha marmita e seguindo viagem. Agora, eu me permitia conversar com os colegas, trocar experiências, compartilhar risadas. O Tião, meu amigo do Scania, se tornou um confidente. A gente se encontrava sempre que as rotas coincidiam, e as conversas se estendiam por horas, regadas a café e histórias de estrada. Ele me contava sobre a Dona Clara, sua esposa, e eu, por minha vez, falava sobre Ana e Sofia. Éramos dois caminhoneiros, dois amigos, compartilhando as alegrias e os desafios da vida. Um dia, numa parada em Goiânia, encontrei um colega que estava com o caminhão quebrado. Era um Ford Cargo, com problemas no sistema de freios. Ele estava desesperado, com a carga atrasada e sem dinheiro para o conserto. Lembrei-me do Tião, do seu Jorge, da solidariedade que eu havia recebido na BR-381. Não pensei duas vezes. Ajudei o colega a encontrar um mecânico de confiança, emprestei o dinheiro que ele precisava para o conserto, e esperei com ele até que o caminhão estivesse pronto. Aquele gesto simples me trouxe uma satisfação imensa. Eu estava retribuindo o bem que havia recebido, espalhando a camaradagem que a estrada me ensinou. A vida, eu percebia, era um ciclo de dar e receber, de ajudar e ser ajudado. E eu estava feliz em fazer parte desse ciclo. Minha vida na estrada se tornou um reflexo da minha vida em casa, cheia de propósito e de conexões. Cada viagem era uma oportunidade de aprender, de crescer, de reafirmar os valores que agora me guiavam. O Volvo FH, meu parceiro incansável, me levava por paisagens deslumbrantes, de norte a sul do Brasil. Eu via o sol nascer sobre as montanhas de Minas Gerais, o pôr do sol tingir o céu do Pantanal, as estrelas brilharem intensamente no sertão nordestino. E em cada um desses momentos, eu sentia a presença de Ana e Sofia, como se elas estivessem ali, ao meu lado, compartilhando a beleza do mundo. Sofia, com sua curiosidade insaciável, me enchia de perguntas sobre a estrada. Ela queria saber como era dirigir à noite, como os caminhoneiros se comunicavam, quais eram os lugares mais bonitos que eu já tinha visto. Eu respondia a todas as suas perguntas com paciência e carinho, e percebia que, aos poucos, ela estava desenvolvendo um amor pela estrada, um fascínio pelo universo dos caminhões. Ana, por sua vez, me incentivava a compartilhar minhas histórias, a escrever sobre minhas experiências. Ela dizia que minhas palavras tinham o poder de inspirar, de mostrar a verdadeira essência da vida de caminhoneiro, que vai muito além do asfalto e da carga. Um dia, numa viagem para Manaus, com uma carga de produtos eletrônicos, fui surpreendido por um acidente na BR-319, a famosa rodovia que corta a Amazônia. Um caminhão-tanque havia tombado, bloqueando a pista e derramando combustível. A situação era perigosa, e o risco de explosão era iminente. Eu, o andarilho, me vi novamente diante de um desafio.
Não havia tempo para esperar o socorro. A vida de muitas pessoas estava em risco. Lembrei-me das palavras do Tião. Na estrada, a gente nunca está sozinho. E de fato, não estava. Outros caminhoneiros que também estavam presos no engarrafamento se uniram a mim. Éramos um grupo de homens e mulheres, de diferentes idades e origens, mas com um objetivo em comum: ajudar. Começamos a organizar o trânsito, a sinalizar a área, a orientar os motoristas. Alguns, mais experientes, tentavam conter o vazamento do combustível, enquanto outros, com a ajuda de ferramentas improvisadas, tentavam remover os destroços do caminhão-tanque. O calor era intenso, a umidade, sufocante, e o cheiro de combustível, nauseante. Mas ninguém desistiu. A solidariedade, a coragem e a determinação eram as forças que nos impulsionavam. Eu, o andarilho, me vi novamente liderando o grupo, organizando as tarefas, motivando os colegas. A experiência de anos na estrada me dava a confiança necessária para tomar as rédeas da situação. Horas se passaram, e o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e roxos. Finalmente, com a chegada do socorro, a situação foi controlada. O caminhão-tanque foi removido, o combustível contido e a pista liberada. O alívio foi imenso. Agradeci a todos, e eles, por sua vez, me agradeceram pela liderança. Naquele momento, eu percebi que a estrada, que antes era minha fuga, agora era meu campo de batalha. Um lugar onde eu podia testar meus limites, superar meus medos e descobrir a força que existia dentro de mim. E essa força, eu sabia, vinha do amor da minha família, da fé que eu havia reencontrado, da certeza de que eu estava no caminho certo. A vida, eu percebia, era um ciclo de desafios e superações, de perdas e ganhos, de solidão e de companheirismo. E eu estava pronto para enfrentá-la, com a cabeça erguida e o coração cheio de gratidão. Depois daquele incidente na BR-319, a notícia da minha atuação se espalhou rapidamente entre os caminhoneiros. Eu, o andarilho, que antes era conhecido por meu jeito reservado, agora era visto como um líder, um exemplo de coragem e solidariedade. Recebi mensagens de apoio de colegas de todo o Brasil, e até mesmo a transportadora me parabenizou pela iniciativa. Mas a maior recompensa veio de Ana e Sofia. Elas me abraçaram forte, com os olhos cheios de orgulho, e eu soube que havia feito a coisa certa. Aquele momento, de pura conexão e amor, valia mais do que qualquer reconhecimento. Minha rotina na estrada se tornou ainda mais gratificante. Eu me sentia parte de algo maior, de uma comunidade de homens e mulheres que, apesar das dificuldades, se apoiavam e se ajudavam. Em cada parada, eu encontrava um rosto amigo, uma história para ouvir, uma risada para compartilhar. Os postos de gasolina, antes apenas locais de abastecimento, viraram pontos de encontro, de troca de experiências, de fortalecimento de laços. Eu, o andarilho, que antes era um lobo solitário, agora me sentia parte de uma grande família. Sofia, com sua curiosidade insaciável, continuava a me surpreender. Ela começou a desenhar caminhões, a criar histórias sobre minhas viagens, a sonhar em um dia seguir meus passos. Ana, por sua vez, me incentivava a registrar minhas experiências, a escrever um diário de bordo, a transformar minhas histórias em um livro. Ela dizia que minhas palavras tinham o poder de inspirar, de mostrar a verdadeira essência da vida de caminhoneiro, que vai muito além do asfalto e da carga. E eu, com o coração cheio de gratidão, comecei a considerar a ideia. Um dia, numa viagem para o Rio de Janeiro, com uma carga de produtos eletrônicos, recebi uma ligação de Ana. A voz dela estava embargada, e eu soube na hora que algo grave tinha acontecido. Sofia havia tido uma recaída. A leucemia, que parecia ter sido vencida, havia retornado. O mundo desabou aos meus pés. A estrada, que antes era meu refúgio, agora se tornava um caminho de volta para a dor, para a incerteza. Eu, o andarilho, me senti impotente diante daquela situação. Minha vida, que antes era apenas a estrada, agora tinha um novo propósito, um novo sentido. Sofia, minha filha. Eu faria o que fosse preciso para salvá-la novamente. Cancelei o frete, virei o caminhão e peguei a estrada de volta para Florianópolis. A viagem que era para ser mais uma na rotina,
virou uma corrida contra o tempo, uma busca por respostas, uma chance de redenção. O Volvo FH, meu fiel companheiro, parecia sentir a urgência. O ronco do motor se tornou um mantra, me impulsionando para a frente, para o desconhecido, para o reencontro com a minha história. A cada quilômetro percorrido, a imagem de Sofia, frágil, mas com um sorriso no rosto, me dava forças para seguir em frente. Eu não podia desistir. Eu precisava voltar para ela. Eu precisava salvá-la novamente. A estrada, que antes era minha fuga, agora era meu caminho de volta para casa, para a família que eu estava construindo, tijolo por tijolo, com cada nova experiência, com cada novo desafio. A notícia da recaída de Sofia me atingiu com a força de um soco no estômago. Aquele nó na garganta, que eu pensei ter desfeito, voltou com toda a intensidade. A estrada, que antes era meu refúgio, agora parecia um túnel escuro, sem fim. O ronco do motor do Volvo FH, antes um som familiar e reconfortante, agora ecoava como um lamento. Eu dirigia sem parar, com o coração apertado, a mente a mil, revivendo cada momento da nossa jornada, desde o primeiro encontro no posto da BR-101, até os dias de alegria e esperança que havíamos construído. Cheguei a Florianópolis no meio da noite. O hospital, que antes era um lugar de esperança, agora me parecia um labirinto de dor e incerteza. Ana me esperava na recepção, com os olhos inchados e o rosto pálido. Ela me abraçou forte, e eu senti a sua dor, a sua angústia. Sofia estava na UTI, sedada, lutando pela vida. Os médicos disseram que a recaída era agressiva e que as chances eram mínimas. Mas eu não podia desistir. Eu não ia desistir. Eu era o andarilho, e a estrada me ensinou a lutar, a não me render, a não perder a fé. Os dias que se seguiram foram de uma agonia indescritível. Eu passava horas ao lado de Sofia, segurando sua mão, conversando com ela, contando histórias da estrada, da nossa vida, dos nossos sonhos. Ana estava sempre presente, forte, resiliente, me dando a força que eu precisava para não desmoronar. Os colegas de estrada, o Tião, o Lucas, o seu Jorge, todos ligavam, mandavam mensagens, ofereciam ajuda. A solidariedade, que eu tanto valorizava, se manifestava novamente, me mostrando que, mesmo nos momentos mais difíceis, a gente nunca está sozinho. Os médicos tentaram de tudo, mas o corpo de Sofia não respondia. A cada dia, ela ficava mais fraca, mais distante. Eu me sentia impotente diante daquela situação. Minha vida, que antes era apenas a estrada, agora tinha um novo propósito, um novo sentido. Sofia, minha filha. Eu faria o que fosse preciso para salvá-la. Lembrei-me de um antigo ditado de caminhoneiro. Quando a estrada fica difícil, os fortes continuam. E eu era forte. Eu era o andarilho. E eu continuaria lutando por Sofia, custe o que custar. Numa noite, enquanto velava o sono de Sofia, tive uma ideia. Lembrei-me de uma história que o Zeca, meu velho amigo, me contou uma vez. Uma história sobre um curandeiro, um pajé, que vivia em uma aldeia remota na Amazônia e que tinha o poder de curar doenças incuráveis. Era uma lenda, eu sabia, mas naquele momento, eu estava disposto a acreditar em qualquer coisa. Eu precisava de um milagre. Eu precisava de uma esperança. Eu precisava de Sofia. A estrada, que antes era minha fuga, agora era meu caminho para a cura, para a esperança, para a vida. E eu estava pronto para percorrê-la. Por ela, por mim, por nossa nova vida. Na manhã seguinte, contei a Ana sobre a lenda do pajé. Ela, cética a princípio, mas desesperada como eu, concordou em tentar. Não tínhamos nada a perder. Eu, o andarilho, que já havia cruzado o Brasil de ponta a ponta, me preparava para a viagem mais importante da minha vida. A Amazônia. Um lugar que eu conhecia apenas de passagem, mas que agora se tornava a minha última esperança. O Volvo FH, meu fiel companheiro, seria novamente meu cúmplice nessa jornada. Cancelei todos os fretes, peguei minhas economias e me preparei para o desconhecido. A viagem para a Amazônia foi árdua. A BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, era um desafio à parte. Estradas de terra, pontes precárias, rios caudalosos. Mas eu não podia parar. A cada quilômetro percorrido, a imagem de Sofia, frágil, mas com um sorriso no rosto, me dava forças para seguir em frente. Eu não podia desistir.
Eu precisava voltar para ela. Eu precisava salvá-la. Em cada parada, eu perguntava sobre a aldeia, sobre o pajé, sobre a lenda. Muitos riam, outros me olhavam com desconfiança, mas alguns, mais velhos, me davam dicas, me indicavam caminhos, me davam esperança. Depois de dias de viagem, cheguei a uma pequena cidade ribeirinha, a última parada antes da floresta. Lá, encontrei um guia, um índio chamado Aruanã, que conhecia a floresta como a palma da mão. Ele, a princípio, relutou em me ajudar. Disse que a lenda do pajé era apenas uma história, que a floresta era perigosa, que eu não deveria me aventurar. Mas eu insisti. Contei a ele sobre Sofia, sobre a sua luta, sobre a minha esperança. Aruanã, comovido, concordou em me levar. Ele disse que me levaria até a aldeia, mas que a cura, se existisse, dependeria da minha fé, da minha pureza de coração. Deixei o Volvo FH na cidade, sob os cuidados de um amigo do Aruanã, e seguimos a pé pela floresta. A Amazônia era imponente, misteriosa, cheia de vida e de perigos. O calor era sufocante, a umidade, opressora, e os sons da floresta, ensurdecedores. Mas eu não me importava. Eu estava ali por Sofia. Eu estava ali pela minha filha. Aruanã me guiava com maestria, abrindo caminho com seu facão, me ensinando sobre as plantas, os animais, os segredos da floresta. Ele me contou sobre a sabedoria dos antigos, sobre a conexão com a natureza, sobre a importância de respeitar a vida. Depois de dias de caminhada, chegamos à aldeia. Era um lugar simples, mas acolhedor, cercado por árvores centenárias e pelo canto dos pássaros. O pajé, um homem velho, com os olhos profundos e a pele marcada pelo tempo, me recebeu com um olhar que parecia penetrar a minha alma. Contei a ele sobre Sofia, sobre a sua doença, sobre a minha esperança. O pajé ouviu tudo em silêncio, com atenção, e quando terminei, ele apenas disse: "A cura não está nas minhas mãos, mas na sua fé. A vida é um ciclo, e a morte, apenas uma passagem. Mas a esperança, essa nunca morre." Ele me deu um chá, feito com ervas da floresta, e me disse para levá-lo para Sofia. Disse que o chá não curaria a doença, mas que daria a ela a força para lutar, a paz para aceitar, a esperança para viver. Eu, o andarilho, que já havia cruzado o Brasil de ponta a ponta, me senti pequeno diante da sabedoria daquele homem. A estrada, que antes era minha fuga, agora era meu caminho para a fé, para a esperança, para a vida. E eu estava pronto para percorrê-la, por ela, por mim, por nossa nova vida.